e discutidas e provavelmente votadas. E uma matéria que eu considero importante foi lida aqui de nossa autoria, e eu quero de antemão dizer, como eu disse ao prefeito em uma reunião alguns dias atrás, está presente 11 vereadores, se eu não estou enganado. Eu disse para ele que, como membro do Partido Socialista, eu tinha uma obrigação histórica, e uma obrigação comigo mesmo, até porque eu sou advogado há 31 anos, e boa parte desse tempo eu passei defendendo trabalhadores em sindicatos rurais. E como trabalhei com a prefeitura, como assessor do prefeito, especialmente da parte administrativa, os meus pareceres jamais foram de encontro ao direito do trabalhador. Eu era advogado da prefeitura. Estou dizendo isso que eu era advogado da prefeitura. O diretor prefeito me demitir, mas meu parecer tinha que ser de acordo com o direito que o trabalhador tem. Para isso que eu estudei, para isso que eu fiz direito, para isso que eu tenho compromisso e obrigação de fazer isso. Quando eu fiz aqui um requerimento solicitando do senhor prefeito, tem outros pedidos que eu iria fazer nessa direção do servidor público, eu fiz da direção de mostrar, até que o senhor prefeito, de forma equivocada, mas mal informado, foi meu rádio uma certa vez disse que não havia obrigatoriedade de pagar o 13º dos servidores contratados. Felizmente, infelizmente, ele cometeu um cargo, um erro, ou uma falha por falta de orientação. Eu acredito que talvez tenha sido de má fé dele, talvez tenha mal orientado, não sei, eu sei que ele disse. E eu estou provando, pelo meu requerimento, com os dados, com o artigo da Constituição, o artigo 7 da Constituição, mencionado em incisos e parágrafos, com a parte da CLT, decretos mais legislação, de que o 13º salário é um direito sagrado do trabalhador brasileiro, urbano ou rural, seja ele público ou privado. Então, se até hoje não foi pago em Timbaúba o 13º dos contratados, esse trabalhador tem direito a receber. Hoje, amanhã, depois de amanhã, não sei quando, mas se ele tem direito a receber, tem. E o que eu estou apelando ao senhor prefeito é que ele veja com a sua sensibilidade, já que o pobre ganha tão pouco e o 13º para ele é muito, que dá para pagar uma conta de energia que está atrasada, uma conta de água, comprar uma roupa, comprar um liquidificador, comprar alguma coisa, pagar contas que já se fez. E o pior, muitas pessoas já foram demitidas, muitas sem terminar o seu contrato, porque o contrato tem que ter um prazo determinado, não se pode terminar o contrato pela metade, e se terminar tem que se cumprir a parte que contratou, tem que pagar o restante do contrato. Então, pelo menos que se pague o 13º salário proporcional dessas pessoas que foram demitidas e integral dos que foram demitidos em dezembro, porque é um direito sagrado do trabalhador. Se não se puder pagar de uma vez, que se pague de 2, de 3, de 4, 5, 6 vezes, faça-se um acordo com o próprio trabalhador, que ele precisa tanto, porque quem está pagando não é o prefeito, quem está pagando é a entidade prefeitura. Quem está pagando é a entidade prefeitura. E a prefeitura, ela tem recursos. Eu sei que houve algumas distorções, alguma desarrumação. O prefeito pode ter se desarrumado em algum momento da sua gestão, criando esse tipo de situação. Evidentemente também que houve uma queda do FPM durante o período do ano passado,
Mas a gente sabe que essa queda do FPM já era previsível, porque o presidente Dilma Rousseff começou a isentar os carros do IPI. O IPI faz parte do FPM. Começou depois a isentar todo o eletrodoméstico da linha branca, que também faz parte do FPM e do IPI. Evidentemente que sabia que esse IPI iria diminuir e o FPM, consequentemente, que é formado de IPI, imposto de renda, iria diminuir também. E se não se teve o cuidado devido de se controlar isso no início, e depois foi o pobre do trabalhador que pagou o pato, que o trabalhador não tem culpa por isso. Aliás, sempre o trabalhador é vítima de tudo que acontece de errado na gestão pública desse país. Que dá para doer. O pobre do trabalhador deu errado, ele não recebe. Quando sobra dinheiro, ele não tem aumento. Quando é errado, ele não recebe. Quando sobra dinheiro, ele não tem aumento. Eu estou aqui com o FPM, primeira cota do FPM desse mês de fevereiro. Não estou bem. Desse mês de fevereiro, que dá uma bagatela, primeira cota, são 3 cotas em cada mês. A primeira dá uma bagatela de R$2.993.272,62. 2 bilhões. Ainda falta a minha cota do dia 20, e lá a cota do dia 30, que é mais ou menos dia 29, dia 30, dependendo de se é feriado ou não. Então, eu estou falando só do FPM. A gente tem um montão de outras receitas. Tem o ICMS, que é uma boa receita do município. Tem PVA. Tem muitas outras receitas da saúde. Que, aliás, eu deve ter um documento aqui agora, de um valor que chegou já de saúde desse mês. Eu não vou nem ler, porque eu não peguei da fonte. Você não recebeu janeiro ainda? Se eu não peguei da fonte que eu tinha pego, eu queria pedir até a minha comadre, eu sei da sua ansiedade, da sua necessidade, mas infelizmente não se pode partilhar. O vereador, quando ele está falando, eu sei a necessidade de vocês e até dá vontade de falar, de gritar, mas infelizmente não pode falar, porque a gente, na sessão, seria bom que houvesse a tribuna popular, que aliás seria importante que houvesse a tribuna popular, para que o povo também pudesse falar aqui. Eu sou democrata. Quem tem medo da democracia são aqueles que não querem que o povo fale. E eu não tive nunca medo do povo, que eu não tenho contra a ditadura, não vou ter medo da democracia. Por que estou dizendo isso? Porque o direito do cidadão tem que ser respeitado. E eu vi quando o Felipe disse, numa reunião dos vereadores, uma discussão que eu estava tendo com o prefeito, um debate. Eu gosto de debater ideias. Felipe disse que o inimigo não se viria matar os povos, viria matar de uma vez, acabar com ele de uma vez. Segundo Maquiavel, Vossa Excelência disse isso. O inimigo se acaba com ele de uma vez, se acaba aos poucos. Segundo Maquiavel. Eu gostaria de dizer, Felipe, eu concedo a paciência para falar. Está falando. Companheiro, eu acredito que Vossa Excelência deve ter distorcido minhas palavras, porque dependendo da ótica, para se entender Maquiavel, a pessoa tem que ter um grau de intelectualidade elevado. Já que Vossa Excelência, eu acho que não dispõe desse grau de intelectualidade elevado, acredito que não entendeu minhas palavras. Eu só gostaria de dizer a Vossa Excelência que antes de Vossa Excelência estudar Maquiavel, eu já tinha estudado. Que eu estudei quase todos os filósofos por uma questão de filosofia política. Eu estudei dos filósofos marxistas, aos fascistas, aos nazistas e aos que defenderam a tirania, como o Maquiavel, que aliás nem defendeu, ele foi vítima da tirania que foi deposto e escreveu os 3 livros dele entre 1913 e 1513 e 1520. Então Vossa Excelência se contradisse, né? Já que ele disse que ele foi vítima do regime opressor, foi vítima do regime opressor. Na própria palavra, né? Foi vítima do regime
Depois vem o período dos descobrimentos, que você precisa ir para aprender, para saber o que é a história e a filosofia, e não está fazendo besteira, fazendo média com o prefeito e olha. Vossa Excelência devia também Então, estudar um pouco sobre. a gente está discutindo aqui a questão do salário do trabalhador. Mas eu discuti isso para provar que sempre aqueles que foram do lado dos pequenos, do lado dos mais pobres, do lado da justiça, do lado dos oprimidos, eles sempre pagam caro por defender sua existência. E eu não